Bem-vindo ao curso de Fundamentos da Avaliação de Políticas Públicas. Esse é o primeiro de uma sequência de 3 cursos que formam a trilha de avaliação de políticas públicas. Sendo o primeiro, o objetivo desse curso é introduzir os fundamentos básicos da avaliação de programas, começando a compreender o objeto a ser avaliado, as políticas públicas e os seus programas, e introduzindo conceitos básicos, os instrumentos, as tipologias, as etapas de uma avaliação, além dos critérios com que cada política pública deveria ser avaliado. Bem, mais especificamente, ao longo desse curso introdutório, a gente espera que o aluno saia do processo com 4 aprendizados. O primeiro, reconhecer a complexidade das políticas e programas no Brasil e a necessidade de abordagens que a gente chama de abordagens sistêmicas de avaliação. Segundo lugar, é compreender a importância e colocar a implementação no centro da avaliação face ao estágio e contexto incipiente que estão as políticas públicas no Brasil, em boa medida desenvolvidas nos últimos 20 anos, enquanto que os outros países desenvolvidos, os países europeus, tiveram mais de 80 anos trilhando nesse processo. O terceiro objetivo de aprendizagem desse curso é que vocês saiam conhecendo as principais tipologias, os termos técnicos da avaliação, as várias etapas necessárias para a elaboração de uma pesquisa avaliativa e, por fim, não menos importante, é que vocês saiam desse curso conhecendo os critérios avaliativos usados pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico na avaliação de projetos, de programas de políticas públicas que eles adotam. Esse curso, como todos os outros cursos dessa trilha, são compostos de 2 unidades de aprendizagem. No caso desse curso, a unidade 1 é abordando o objeto da avaliação, como eu dizia, as políticas públicas, os programas e o papel da avaliação nesse processo. A gente começa com uma breve recensão histórica da avaliação, tem um material de leitura sobre isso. Depois a gente fala concretamente sobre o que é política pública, o que são os programas públicos, a complexidade inerente ao desenho, à implementação e, por fim, a proposta de avaliação em uma perspectiva sistêmica, que é o que a gente procura advogar nesse curso. Nesse sentido, a gente traz aqui essa figura que ela, em boa medida, ela sintetiza o conteúdo dessa unidade. Eu diria até mais, na verdade, esse diagrama, ele sintetiza até mesmo todo o conteúdo da trilha, embora nesse caso particular, a gente vai estar trazendo os elementos básicos para a compreensão desse diagrama. Por tudo que comentei da incipiência das políticas públicas no Brasil, pela dificuldade de implementação nesse território tão complexo que é o contexto brasileiro, a implementação das políticas públicas tem que estar no centro das nossas preocupações. Então, a gente aqui muda um pouco o enfoque clássico das políticas públicas, em que muitas vezes as ênfases são no desenho e na avaliação. Aqui não, é a operação do programa que deveria estar, vamos dizer assim, ocupando boa parte das nossas preocupações enquanto estudiosos, pesquisadores do campo, ou mesmo gestores. Então, a ideia básica é que a gente precisa dispor de diagnósticos ex ante, ou avaliações ex ante para o desenho do programa, a partir da pauta de políticas públicas do Estado, a partir da agenda estratégica de governos federal, estadual, municipal, não é isso? Isso dá, vamos dizer assim, a motivação para a busca das informações necessárias para a gente elaborar um diagnóstico que vai ser um diagnóstico propositivo para um desenho de uma determinada política pública. Se numa determinada região
a gente tem um problema, por exemplo, de forte evasão do ensino médio, né? A gente precisa entender, vamos dizer assim, as causas desse processo, né? Tá certo? As condições de vida, as condições da oferta escolar, enfim, as expectativas dos jovens, enfim, todas essas questões são importantes estarem levantadas num diagnóstico ex ante para que o desenho seja mais apropriado, né, enderece essas questões e aí vem então a implementação. Um programa implementado, ele precisa ser continuamente avaliado, é o que a gente chama de avaliação in itinere, né, que é composto da avaliação de processos e das estratégias de monitoramento. Esses dois componentes são, inclusive, estudados num outro curso dessa trilha, no segundo curso dessa trilha. Bem, essas avaliações de processos ou essa estratégia de monitoramento, ela nos dá pistas sobre o estágio de maturidade do programa, se ele já ainda tem problemas críticos ou se ele já está implementado adequadamente. Se ele ainda tem problemas, eu preciso fazer as adaptações, as correções, né, para que esse programa, vamos dizer assim, ganhe maior eficiência, maior cobertura do público-alvo, não é isso? Eventualmente, se essas adaptações são muito expressivas, talvez seja o caso, inclusive, de repensar o próprio desenho original do programa, não é? E começar o ciclo novamente. Mas em algum momento a gente espera que esse programa implementado vá gradativamente ganhando escala, escopo, tendo seus problemas de implementação resolvidos, e aí, de fato, é o momento de seguir pela trilha B, né? De avaliar resultados e impactos do programa. É o que a gente chama de avaliação ex post, né? Onde a gente vai avaliar a eficácia, a efetividade do programa, tá certo? E fazendo, então, inovações mais substantivas do programa, tá? Se, no entanto, identificamos, depois de alguns anos, que os efeitos do programa estão aquém do esperado, talvez seja o caso de fazer um novo diagnóstico, um novo desenho do programa. Enfim, como eu disse, esse diagrama, ele, de alguma forma, dá conta de explicar todo o processo de avaliação sistêmica, né? Que tem a implementação no centro das nossas preocupações. A unidade 2, ela vai então fazer um mergulho em aspectos mais conceituais, né? Nos vocabulários técnicos da avaliação, nas etapas do processo avaliativo e dos critérios que deveriam ser observados no processo de avaliação. São 6 critérios, né? Quer dizer, no fundo, né, nessa minha apresentação eu estou focando em alguns aspectos do conteúdo e aqui eu queria chamar a atenção sobre os critérios de avaliação da política pública. Normalmente a gente destaca 3 critérios, né, no processo avaliativo, que tem a ver com a eficácia, ou seja, o cumprimento ou não dos objetivos do programa a que ele se propõe, né? A efetividade, que tem a ver com os desdobramentos daqueles resultados, daquela implementação do programa no médio e longo prazo, não só sobre o seu público-alvo, mas sobre a sociedade. E a eficiência, né? Em que medida os processos estão sendo realizados da forma mais produtiva possível, né? Produzindo mais resultados com um custo condizente à intervenção. Às vezes, a eficiência acaba se sobrepondo, inclusive, aos critérios de eficácia e efetividade em boa parte das avaliações que são realizadas, que eu acho é um equívoco. Na realidade, na nossa proposta de avaliação sistêmica, é que esses 3 critérios são igualmente importantes, assim como outros 3 que, em geral, não são contemplados, né? Que é a coerência das atividades, né, e dos processos internos do programa, né? Eles têm que se somar, as várias atividades, os vários subprojetos desempenhados dentro de uma determinada programa público, tá? E, além disso, eles devem
ser coerentes com outras políticas públicas. Eu não posso fazer uma política pública que, de alguma forma, afronte, impeça outra política pública de se desenvolver. Né? As políticas públicas são desenvolvidas de forma cooperativa, elas têm um efeito sinérgico entre si. E, além da coerência, a sustentabilidade dos efeitos. O importante é que as políticas públicas produzam resultados que sejam perenes sobre o público-alvo, não é? Tá certo? Quando a gente faz um programa de inclusão produtiva de comunidades tradicionais, a gente faz um programa que espera que possa se sustentar e autonomizar, né, essas pessoas incluídas ao longo do tempo. Em qualquer programa a gente tem esse objetivo, embora a sustentabilidade dos efeitos muitas vezes não vem por aquele programa, mas por outro conjunto de programas, né, que devem existir nas políticas públicas. E, por fim, tem o critério da relevância. Eu deixei para falar por último, mas é que, na verdade, eu até acho que esse é um dos principais critérios. Eu disse que eles têm que ser equilibrados, mas eu acho que a gente precisa realçar a importância da relevância dos programas. Por que os programas existem? Eles atendem demandas coletivas. Eles resolvem ou mitigam determinadas problemáticas entendidas como indesejáveis. Então, enfim, é isso que justifica a política pública, é o critério da relevância. Então a gente tem que, no fundo, buscar os elementos, a legislação, enfim, as narrativas, as defesas, né, que foram sendo estabelecidas para, enfim, colocar aquela política ou aquele programa público em pé. Enfim, essa é a ideia, então, que a gente vê, a gente conclui, né, a unidade 2 com esses critérios, tendo visto, né, outros tópicos que eu passei aqui rapidamente. Bem, todos os nossos cursos sempre têm materiais diversos, tem uma forte carga de leitura, a leitura é indispensável nesse sentido, né? Tem figuras que ajudam a entender melhor essa leitura, existem vídeos que são colocados entre as aulas, o conjunto de leituras, e tem uma quantidade grande de referências bibliográficas para vocês poderem aprofundar a temática. Espero que vocês se interessem pelo curso, cheguem até o final e agradeço vocês pela atenção. Bons estudos!